Fala galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Nilu, Professores de História. Vocês já ouviram falar sobre esse nome, Grécia? O que é esse nome? É um local? É um povo? Nós iremos descobrir aqui nessa aula. Bom, sem mais enrolação, roda a vinheta para que a gente possa compreender o que é a Grécia Antiga. Bom, pessoal, para entender um pouco sobre esse nome, esse local, esse povo, iremos voltar bem lá para o passado. Bom, pessoal, essa região onde fica ali próximo do mar Egeu, Mediterrâneo, bem a leste da Itália, é um local bastante montanhoso. Essas montanhas é um relevo muito difícil de você ter uma boa agricultura, um bom cultivo, uma boa criação de animais, ou seja, um sustento para uma sociedade. Porém, indo para o litoral, você percebe que o solo melhora e também há bastante ilhas ali próximo. Ou seja, para a gente compreender o que foi a Grécia, nós temos que entender os povos que ali habitavam muito antes desse nome aparecer. Bom, a partir desses povos, nós podemos começar a entender um pouco sobre a língua, a forma de falar, como a sociedade foi montada. Com esses povos se organizando nessa localidade onde hoje nós conhecemos como Grécia, aquela região ali do Mar Egeu, Mar Mediterrâneo, próximo ali da Ásia Menor, do Oriente Próximo, aquela região ali oriental. Eles faziam muito comércio com esse pessoal. Muito tempo depois, avançando mais à frente aí na história grega, nós iremos ter um contato com o povo dório, ou seja, os dórios, ao chegar nesse local, eles começam a expulsar esses outros povos. Daí começam a ter uma hegemonia do povo dório. Para entender bem a Grécia, nós iremos para uma ilha deles, que é uma das maiores ilhas do território grego, que é a ilha de Creta. Lá existe também uma formação desse povo grego. Ou seja, nessa ilha chamada de Creta, nós iremos perceber que se iniciou esse nome chamado Grécia. Foi a partir de lá, com os povos de lá, com os reis de lá, os grandes reis de lá, que com essa expansão para todo o mar Mediterrâneo ali, mar Egeu, a Grécia começa a surgir. Esse povo que saiu de lá de Creta e começou a expandir o seu território, nós podemos falar dessa sociedade chamada de sociedade minoica, ou seja, foi descoberto por alguns historiadores, ou seja, segundo alguns historiadores, ali vivia o rei Minos, que daí tem aquela ideia do Minotauro e tal, porque lá no reino dele ele construiu um labirinto para que aquelas pessoas que ele não gostava, exemplo, eram executadas ali. Daí a ideia do Minotauro, que vem através do rei chamado Minos. Existe essa sociedade chamada minoica, que foram de grandes palácios, construíram vários palácios na ilha de Creta. Depois começaram a expandir a sua cultura. Mas para a gente chegar a concretizar o nome Grécia, para a gente compreender, para a partir daí entender mais sobre essa sociedade, nós devemos entender que a miscigenação desses vários povos com línguas parecidas, certo? Surgiu a ideia de ser heleno. Ou seja, heleno é uma sociedade helenística que fala a mesma língua. Eles têm a mesma cultura, acreditam nos mesmos deuses. Aí eles começam a ser gregos, ser helenos, certo? A sociedade helenística. A partir daí, dessa invasão dos dórios, na região onde hoje a gente compreende como Peloponeso, certo? Que é aquela reunião de várias ilhas até chegar ao território maior lá em cima, começa a ter uma disseminação maior dessa cultura, dali da região do Mar Egeu.
eles começam a criar colônias, ou seja, essas colônias chegam até as colunas de Hércules, como foi conhecido um pouco tempo depois, que é o Estreito de Gibraltar. Ali no Estreito de Gibraltar, conhecido como Colunas de Hércules, que ela ali que acabava tipo o mundo, dali para lá é só água e não tinha mais nada. Eles expandem sua sociedade, conhecem os egípcios, conhecem aqueles povos ali da região da França, da região ibérica, conhecem povos da África, do Oriente Próximo, que é aquela região ali de Israel, atual Turquia. Ou seja, com essa troca de culturas, eles vão formando a sua língua, a sua escrita. Foi a partir daquele contato com os egípcios e com esses outros povos ali do Oriente. Aí, ou seja, a partir dessa escrita que você entende como sociedade helenística, quando eles desenvolvem melhor essa escrita deles. Ou seja, gente, para chegar até a cidade-estado, que é uma outra parte sobre a Grécia, nós devemos entender isso, que esses diversos povos, aqueus, jônios, eólios, dórios, por aí vai, até chegar ali os macedônios, formam essa cultura helenística, essa cultura grega. Aí vem também as invasões macedônicas, com Alexandre o Grande espalhando muita cultura grega, que para onde ele foi, onde ele expandiu seu território, a cultura grega foi se expandindo junto. Esse inicial aí da aula, esse início desse assunto, é para a gente compreender o que é essa Grécia, o que é esse nome, que local foi esse e quais povos ali habitavam e formaram ela. Então, gente, no resumo da aula de hoje, nós compreendemos que a Grécia não é apenas um povo que surgiu em um determinado local e foi se expandido, não, foi a miscigenação de vários povos. Existiam ali os aqueus, os jônios, os eólios, o pessoal ali da ilha de Creta, com seus vários palácios, uma sociedade bem com sua cultura própria, começam a espalhar sua cultura. Aí, ou seja, com essa cultura sendo espalhada, com a língua sendo fixada, o grego antigo mesmo, e chegando a vários povos, o comércio sendo melhorado, as ilhas e as cidades começam a realizar cada vez mais portos grandes, numerosos, com comércio diversificado, desenvolvendo isso, várias rotas também por terra, eles começam a abrir estradas, e essas pequenas famílias que se tornam uma sociedade, uma cidade, ou seja, essa família agora que detinha esse comércio começa a aumentar ainda mais, ou seja, forma-se tribos até chegar em uma outra aula que nós iremos comentar sobre as cidades-estado, que temos as mais conhecidas como Atenas e Esparta, certo? Mais à frente iremos aprender melhor sobre as cidades-estado. A aulinha de hoje foi para poder a gente compreender o início dessa Grécia Antiga e entender como foi formado esse povo. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Uma curta aula para poder compreender como foi essa formação do povo grego. Quem foram eles, de onde vieram, quais culturas se misturaram ali para formar essa cultura rica que nós conhecemos e que existe até hoje, as suas mudanças históricas que trouxeram até a sociedade de hoje seus exemplos. Bom, toda essa cultura que nós conhecemos hoje como Grécia influenciou em diversas áreas da sociedade mundial. Bom, espero que tenham compreendido o que foi a formação da Grécia Antiga. Fiquem ligadinhos aí no nosso canal. Quem não é inscrito, lembrando, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhem com todos os seus amigos e familiares. Fiquem ligadinhos no nosso canal, que irá ocorrer mais aulas aí sobre Grécia e o que foi esse povo grego. No mais, um grande abraço e até a próxima aula.